eu tenho aqui, por mais que eu não estou na Assembleia, mas eu tenho aqui uma questão de ordem, a 296, que foi apresentada no dia 18/12 de 2012, pelo deputado Alencar Santana, na época, que era deputado aqui nessa casa, no Congresso de Comissões, dizendo a dispensa de leitura de parecer deveria ser aprovada pela totalidade da comissão. Eu tenho que ler o meu voto também pela sua totalidade. Essa questão de ordem, eu posso até ler, que fala o seguinte, Não, senhor presidente... deputado, não precisa ler. Então, vota... Então, a questão de ordem, ela diz que, pelo presidente da casa, que o voto tem que ser lido pela sua totalidade. Vossa Excelência está com a palavra de terminar a leitura do teu relatório. Obrigado, senhor presidente, nós temos que hoje mostrar o regimento para a gente poder ler o relatório. Okay. E não estou obstruindo o projeto. Eu sou a favor do projeto, eu quero que desconta do deputado. Eu quero que desconta mesmo de nós deputados. Agora, descontar de funcionários, eu não concordo, por isso eu quero ler meu voto separado, até para que a gente tente entrar num consenso entre todos os deputados, para que a gente suspenda esta comissão. É uma coisa que eu posso até pedir ao deputado Carlão Pignatari, se houver acordo, para a gente tentar entrar num consenso entre os deputados no que a gente vai apresentar no plenário. Então, voltando. Leia mais rápido, deputado. Olha, eu não sei o que é rápido para o senhor e o que é rápido para mim. Não, uma coisa que sempre o deputado Paulo Pereira falava na comissão. Eu leio no meu tempo, senhor presidente, aqui. O que importa é eu ler. Com a palavra. As medidas. Das emendas. As emendas de pauta ao projeto de resolução número 13 de 2020 encontram-se a seguir. Emenda número 1 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Desse ao artigo 8º a seguinte redação. Artigo 8º. Os recursos orçamentários provenientes da economia serão apurados mensalmente e remanejados para o Poder Executivo e deverão ser destinados a programas e ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus, Covid-19, na proporção de utilização de 50% dos recursos destinados diretamente às prefeituras e os demais 50% destinados diretamente aos hospitais filantrópicos. A justificativa. A presente emenda busca aprimorar o projeto de resolução da mesa diretora, garantindo que os recursos aportados ao orçamento oriundos das reduções de despesas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo possam ser dirigidos diretamente aos municípios e hospitais filantrópicos do Estado de São Paulo para o combate à pandemia do Covid-19. Essa emenda foi do deputado André do Prado. A emenda número 2, ao projeto de resolução número 13 de 2020, dá nova redação ao artigo 8º do projeto de resolução em epígrafe. 8º. Os recursos orçamentários provenientes da economia serão apurados mensalmente e remanejados para o Poder Executivo, que os destinará às santas casas de misericórdia para as ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus Covid-19. A justificativa
Quantos não são os pacientes que hoje, com os sintomas de Covid-19, buscam socorro e tratamento nas santas casas? Sem dúvida, milhões de paulistas têm nestas entidades a esperança da cura dos males de saúde que os aflige. É sabido por todos também as dificuldades financeiras que elas enfrentam, dada a baixíssima remuneração dos servidores, aliás, dos serviços prestados na área de saúde. Não seria exagero fazer uma analogia afirmando que muitas das santas casas estão na UTI do ponto de vista financeiro. Portanto, trata-se de medida justa e oportuna a estas entidades filantrópicas que há anos nos municípios com grande, médio e pequeno contingente populacional com extremas dificuldades orçamentárias prestam relevantes serviços à saúde pública e ao Sistema Único de Saúde brasileira. Essa emenda foi do deputado Carlos César. Parabéns, deputado Carlos César. Emenda número 3 ao projeto de resolução número 13 de 2020, desse nova redação aos artigos 1º, 5º e 8º do projeto de resolução número 13 de 2020. Artigo 1º. Desse nova redação ao artigo 1º e acrescenta: parágrafo único. Na forma que segue. Artigo 1º. Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, objeto do Decreto 64.879, de 20 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo número 2.493, de 30 de março de 2020, o subsídio dos deputados estaduais, fixados na Lei 16.090, de 8 de janeiro de 2016, e alterações posteriores, terá um desconto temporário aplicado em folha de pagamento de 30%. Parágrafo único. Esta resolução não terá efeitos no estabelecimento da emenda constitucional, no que está estabelecido na emenda constitucional número 41 de 2003, para fins de teto salarial no âmbito do legislativo estadual, permanecendo-se assim o já estabelecimento teto salarial em vigor. Artigo 2º. Desce nova redação ao artigo 5º e acrescenta o parágrafo 3º na forma que segue. Artigo 5º. Terão um desconto temporário aplicado em folha de pagamento na proporção de 20% os itens relacionados neste artigo, que compõem a remuneração dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, do quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conforme fixado pela Resolução 776, de 14 de outubro de 1996, e legislação correlata. Primeiro, gratificações legislativa e de representação de que trata o artigo 1º da Lei Complementar número 986, de 29 de dezembro de 2005. Segundo,
gratificações legislativa e de representação de que trata o artigo 1º, parágrafo 5º da Lei nº 12.803, de 24 de janeiro de 2008. Parágrafo 3º, gratificação especial de desempenho. 4º, gratificação de assessor-chefe de gabinete de deputado. Parágrafo 1º, o servidor titular de cargo de provimento efetivo que estiver ocupando cargo de livre provimento em comissão poderá optar entre as respectivas remunerações, resguardada a remuneração do servidor ocupante de cargo em comissão, privado de serviço efetivo. Segundo, na hipótese do parágrafo anterior, se a opção recair sobre o cargo de provimento em comissão, aplica-se o redutor previsto no caput desse artigo. 3. Os descontos temporários aplicados no caput desse artigo não serão usados como base de cálculo para o pagamento de férias e 13º salário. Artigo 3º. Desse nova redação ao artigo 3º, 6º e 7º, na forma que segue. O artigo 3º. Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, mencionada no artigo 1º, será reduzido temporariamente em 30%. Primeiro, o denominado auxílio em cargos gerais de gabinete, instituído pela resolução no 783 de 1997, que corresponderá a 875 unidades fiscais do Estado, que são FESP. 2. As cotas parlamentares especificadas nos anexos 2 a 10, a que se referem os artigos 127, 129, 132, 144, 145 e 150, assim como no artigo 201 do anexo 2, ao ato da mesa número 11, de 16 de abril de 2019. Artigo 6º. Terão um desconto temporário na proporção de 20% o valor nominal pago a título de vale-refeição, de que trata a resolução número 784, de 16 de setembro de 1997, e a título de auxílio alimentação aplicado em folha de pagamento, de que trata o artigo 2º da Lei Complementar número 1111, de 15 de junho de 2007. Artigo 7º. Fica suspenso temporariamente o pagamento de indenização de licença-prêmio, previsto na Resolução número 859, de 16 de dezembro de 2008. Artigo 4º. Desce nova redação ao artigo 8º e acrescenta-se parágrafos 1º e 2º na forma que segue.
Artigo 8º. Os recursos orçamentários provenientes da economia serão apurados mensalmente e remanejados para a Secretaria Estadual da Saúde e alocados no programa 0930, Atendimento Integral e Descentralizado no SUS, no Estado de São Paulo, e deverão ser destinados para programas e ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus Covid-19. Os valores economizados, parágrafo 1º, os valores economizados serão realocados em ações dentro do programa estabelecido no caput deste artigo, indicados proporcionalmente pelos 94 deputados. Segundo, a Secretaria Estadual da Saúde deverá prestar contas quinzenalmente dos valores recebidos e repassados, através de relatórios gerenciais a serem apreciados e aprovados pela Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Artigo 5º. Acrescenta-se parágrafo único ao artigo 11, na forma que segue. Parágrafo único. Os descontos temporários estabelecidos no artigo 1º, 5º, 6º, 7º, serão suspensos imediatamente da data de retorno normal das atividades econômicas do Estado. A justificativa apresentada pelo deputado Frederico Dávila diz o seguinte: as presentes propostas de emenda ao projeto de resolução são trazidas para dirimir dúvidas de interpretação nos textos dos artigos relacionados. Acrescentamos ainda, no artigo 8º, destinação correta dos recursos financeiros provenientes de economia na Alesp, bem como fiscalização pertinente destes recursos. Deputado Frederico Dávila. A emenda número 4 ao projeto de resolução 13 de 2020 acrescenta-se ao projeto de resolução de 2020, o artigo 8º, o seguinte parágrafo único. Artigo 8º. Os recursos orçamentários provenientes da economia serão apurados mensalmente e remanejados para o Poder Executivo e deverão ser destinados para programas e ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus Covid-19. Justificativa. A rápida disseminação do coronavírus pelo mundo constitui um enorme desafio e o governo de São Paulo, acertadamente, optou por adotar medidas de distanciamento social e restrição de circulação e aglomeração de pessoas, visando a reduzir a velocidade de propagação do coronavírus. É inegável que a pandemia provocada pelo coronavírus vem impactando extraordinariamente os sistemas de saúde em todos os países do mundo, nos quais a disponibilidade de leitos hospitalares
de vagas em unidade de terapia intensiva e de respiradores artificiais tem sido tristemente insuficiente para atender ao enorme número de vítimas acometidas pela pandemia. Em meio a essa grave crise de saúde econômica e social decorrentes do coronavírus que o país atravessa, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo apresentaram um projeto de resolução para reduzir as despesas do orçamento próprio, com o objetivo de disponibilizá-las para o combate à pandemia do Covid-19. Deputada Marta Costa, que nos acompanha nesta comissão. A resolução dispõe que os recursos orçamentários provenientes da contenção de gastos da Alesp, que totalizarão aproximadamente 320 milhões de reais, serão apurados mensalmente e transferidos ao Poder Executivo para o enfrentamento e mitigação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia do Covid-19. Consideramos ser indisputável que as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, especialmente as santas casas, que respondem por mais de 50% de todos os atendimentos do SUS e assumem, por esta razão, importante e vital no combate ao coronavírus, especialmente porque as instituições formam uma rede assistencial geograficamente distribuídas em quase todos os municípios do estado de São Paulo. E nesse contexto, as santas casas têm encontrado dificuldades para a ampliação dos serviços de saúde e o atendimento rápido e de qualidade para todos os pacientes que necessitam de auxílio médico hospitalar. Assim, dada a posição relevante e estratégica que as santas casas, é inegável que elas precisam de recursos adicionais para ampliarem seu funcionamento e oferecerem o maior número possível de leitos hospitalares e vagas em UTI, que serão essenciais para atender a nossa população. A integralidade dos valores disponibilizados pela Alesp deverá ser aplicada na aquisição de medicamento, suprimentos, insumos hospitalares, fazer face ao aumento de gastos que essas entidades terão para a contratação e pagamento de mais profissionais de saúde, garantindo-se assim um acréscimo real de recursos para a área da saúde. Essa priorização na destinação de recursos será vital para que as santas casas e entidades beneficentes continuem a prestar seus relevantes serviços aos brasileiros de todas as cidades do estado de São Paulo. Essa emenda foi do deputado Ricardo Melão. Parabéns, deputado Ricardo Melão. Santas Casas merecem auxílio nesse momento. A emenda 5 ao projeto de resolução
13 de 2020 altera a redação do caput do artigo 3º do projeto de resolução em epígrafe, na seguinte conformidade, remunerando-se os demais parágrafos. Artigo 3º. Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, mencionada no artigo 1º, será reduzido em 50%. Primeiro, o denominado auxílio em cargos gerais de gabinete, instituído pela Resolução 783 de 1997, que corresponderá a 875 unidades fiscais do Estado. O FESP. 2. As cotas parlamentares especificadas no anexo 2 a 10, a que se referem os artigos 127, 129, 132, 144, 145 e 150. Assim como no artigo 201 do anexo 2º, ao ato da mesa número 11, de 16 de abril de 2019. Senhor presidente, eu gostaria de saber se há número suficiente dos deputados para dar quórum e continuidade nos trabalhos, senhor presidente. Há suficiente número, deputado. Pode continuar a sua fala. Eu gostaria que, nominalmente, por gentileza, o senhor dissesse quem são os deputados que estão nos acompanhando, senhor presidente. Estão todos conectados, deputado. Estão todos acompanhando a sua leitura. Então, esse deputado está pedindo, por gentileza, senhor presidente, que Vossa Excelência... Tem quórum, deputado. Vossa Excelência com a palavra. Tá bom. 10, a que se refere os artigos 127, 129, 132, 144, 145 e 150, assim como no artigo 201 do anexo 2 ao ato da mesa número 11, de 16 de abril de 2019. A justificativa. A presente emenda pretende estabelecer uma proposta de redução maior nas chamadas verbas de gastos de gabinete. Haja vista a crise pela qual estamos passando. Entendemos que cada deputado poderia fazer um esforço para reduzir os gastos e despesas no dia a dia da atividade parlamentar. Essa emenda foi da deputada Analice Fernandes. E é verdade, deputada, parabéns por essa emenda que realmente temos que enxugar agora através dos nossos gabinetes. Emenda número 6, ao projeto de resolução, número 13 de 2020. Descem aos artigos 5º, 6º e 7º do projeto de resolução número 13 de 2020 a seguinte redação. Artigo 5º. Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, objeto
do decreto número 64.879, de 20 de março de 2020, e reconhecida pelo decreto legislativo número 2.493, de 30 de março de 2020, fica reduzida em 20% a remuneração dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão do quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conforme fixado pela Resolução número 776, de 14 de outubro de 1996. E legislação correlata, abrangendo no mesmo percentual os valores. Artigo 6º. Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, objeto do decreto número 64.879, de 20 de março de 2020, e reconhecida pelo decreto legislativo de número 2.493, de 30 de março de 2020, fica reduzido em 20% o valor nominal pago a título de vale-refeição, de que trata a resolução no 784, de 16 de setembro de 1997. E a título de auxílio alimentação, de que trata o artigo 2º da Lei Complementar número 1011, de 15 de junho de 2007. Artigo 7. Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, objeto do decreto número 64.879, de 20 de março de 2020, e reconhecido pelo decreto legislativo, que foi o que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, de número 2.493, de 30 de março de 2020, fica suspenso o pagamento de indenização de licença-prêmio previsto na Resolução número 859, de 16 de dezembro de 2008. A justificativa. A presente emenda tem como finalidade acrescentar nos artigos 5º, 6º e 7º do projeto de resolução número 13.000 de 2020, o período em que a redução da remuneração e benefícios dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão deverá permanecer. Em análise à proposta apresentada, constatamos que no capítulo que trata da redução da remuneração dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, o texto proposto não deixa explícito que as reduções alencadas somente serão mantidas enquanto
perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública aqui no estado de São Paulo. E diante de todo o exposto, e por uma questão de justiça, solicito aos nobres deputados e deputadas apoio à presente emenda. O deputado Fernando Cury que pede esse apoio. Emenda de número 7 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Acrescenta-se parágrafo único ao artigo 2º do projeto de resolução de 13 de 2020. Acrescenta-se o parágrafo único ao artigo 2º do projeto de resolução número 13 de 2020, com a seguinte redação. Parágrafo único. Os valores transferidos na forma prevista no caput deverão ser utilizados em ações vinculadas à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Desenvolvimento Social. Muito bom essa emenda. Do Estado de São Paulo. A presente emenda tem como finalidade determinar que os valores transferidos à cota única do Tesouro Estadual deverão ser destinados para as áreas da saúde e assistência social do Estado, em ações ao enfrentamento e mitigação dos efeitos causados pela pandemia do Covid-19, uma vez que ambas secretarias terão envolvimento direto no combate à pandemia. Isso é verdade. Milhares de cesta básica agora estão sendo distribuídos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e um projeto, uma emenda importante do deputado Fernando Cury e também do deputado Itamar Borges, que fizeram em conjunto. Emenda número 8 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Dá nova redação ao artigo 8º do projeto de resolução número 13 de 2020. Artigo 8º. Os recursos orçamentários provenientes da economia serão apurados mensalmente e remanejados às santas casas e hospitais filantrópicos e deverão ser destinados para programas e ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus, Covid-19. Parágrafo 1º. 50% desses recursos serão destinados de forma igualitária para todas as santas casas e hospitais filantrópicos no estado de São Paulo. Parágrafo 2º. 50% desses recursos serão destinados obedecendo o critério populacional dos municípios, sede das santas casas e hospitais filantrópicos no estado de São Paulo. A justificativa. A presente emenda tem por objetivo destinar os recursos orçamentários provenientes da economia deste poder legislativo,
as santas casas e hospitais filantrópicos. Para programas e ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, garantindo o bom funcionamento dos serviços hospitalares e atendendo às necessidades e demandas da população em todo o estado de São Paulo. Dessa maneira, contamos uma vez mais com o indispensável apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta emenda. A emenda do deputado Itamar Borges e do deputado Fernando Cury. Emenda de número 9, ao projeto de resolução número 13 de 2020. Inclua-se na proposição em epígrafe a alteração do artigo 8º, passando a ter a seguinte redação. Artigo 8º. Os recursos orçamentários provenientes da economia serão apurados mensalmente e remanejados para o Fundo Estadual de Saúde, com destinação exclusivamente para programas e ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus, o Covid-19, conforme a indicação dos deputados. A justificativa, entendendo que a alteração proposta no artigo 8º trará transparência ao uso e na indicação do recurso, considerando a proximidade do parlamentar com as instituições que atendem a população, bem como sabemos das carências que assolam as regiões de uma forma realista e concreta. Senhor presidente, eu quero pedir a votação nominal aqui desse Congresso de Comissões.